hoje, o caso Roswell, parte 1. Acredita-se que o acidente em Roswell ocorrera na noite do dia 2 de julho de 1947. Essa data baseia-se no testemunho de Dan Wilmot, morador da cidade, que relatou ter visto um objeto em forma de disco sobrevoar Roswell e partir em direção nordeste. Sem outra data como parâmetro, os investigadores assumiram que a nave observada pelo cidadão Dan Wilmot era a mesma que havia caído na fazenda do Sr. Brazel, um fazendeiro residente a sudeste da cidade de Corona, no condado de Lincoln, Novo México, nos Estados Unidos. Tal suposição estava errada. O avistamento de Dan Wilmot não teve nada a ver com o acidente na propriedade do fazendeiro Brazel, em 2 de julho de 1947. Na verdade, os militares já estavam rastreando o objeto antes dessa data. Por 4 dias, o UFO havia entrado e saído do espaço aéreo mexicano ao sul do país. Os radares naquela região e na cidade de Albuquerque detectaram-no e perderam-no na noite do dia 4 de julho de 1947. Os militares em Roswell sabiam que o UFO tinha pousado a menos de 60 quilômetros da cidade. O Sr. William Wood, que vivia a leste de Roswell, estava na varanda de sua casa, juntamente com seu pai, na noite do dia 4 de julho de 1947, quando viu um brilhante objeto no céu mergulhar em direção ao solo. Ele disse que era uma luz branca muito brilhante, com linhas vermelhas, e o objeto demorou a cair, diferentemente dos meteoros que já havia observado anteriormente. Não havia nenhuma forma por trás da luz e nenhum som foi associado a aquilo. 1 ou 2 dias depois, William Wood e seu pai resolveram ir até onde o objeto teria caído. Se dirigiram pela rodovia 285 ao norte de Roswell, mas sempre que tentavam entrar na pista eram impedidos por um cordão de isolamento militar, pois todos os acessos às estradas estavam bloqueados. Somente junto aos primeiros raios de sol do dia 5 de julho de 1947, os militares encontraram o local do acidente. Eles isolaram a área, mantendo todos os civis e pessoas não autorizadas afastadas. Durante todo aquele dia, recolheram os corpos de 5 vítimas do acidente. Vários caminhões carregaram os destroços do objeto e em seguida dirigiram-se para a base militar. No final do dia, já haviam retirado quase tudo da área. No dia seguinte, especialistas em acobertamento ufológico eliminaram os possíveis resquícios da queda e da operação de resgate. Na tarde deste mesmo dia 5 de julho, algo inusitado aconteceu. Glenn Dennis, funcionário da funerária Ballard, recebeu o primeiro de uma série de estranhos telefonemas da base aérea militar. O oficial funerário da base militar perguntou-lhe sobre o tamanho e que tipos de caixões poderiam ser lacrados hermeticamente. Glenn Dennis respondeu que possuía 4 caixões de 1,20 m de comprimento, mas que poderia conseguir um menor na cidade de Amarillo, no Texas. O oficial apenas mencionou que voltaria a ligar para ele. 30 ou 40 minutos depois, retornou a ligação e perguntou sobre a preparação dos cadáveres. Ele queria saber como manusear um corpo decomposto e como tratar cadáveres queimados em casos muito traumáticos. Enfim, como preservar um cadáver sem alterar a composição química do sangue ou fluidos. O agente funerário Glenn Dennis comentou: "Eu sabia que algo tinha acontecido, algo para o qual não estavam preparados. Pensei que fosse uma pessoa muito importante, então lhes disse que poderia ir até lá e ajudá-los, mas o oficial da base militar falou que a informação era para futuras referências." Corpos de seres extraterrestres. 1 hora depois do último telefonema, Glenn Dennis voltou a receber outra ligação do oficial do exército, que agora lhe pedia para que fosse socorrer um militar que havia sofrido um acidente na cidade. O soldado tinha apenas algumas escoriações e o nariz quebrado. Depois do socorro, Glenn Dennis dirigiu-se até a base militar de Roswell. Chegando lá, ingressou pelo portão da frente e foi em direção à entrada de emergência do hospital. No local estavam estacionadas 3 ambulâncias antigas e ao lado de cada uma delas havia um policial militar.
Dennis conduziu o soldado ferido pela rampa de acesso à sala de emergência e, enquanto passava pelas ambulâncias, viu que dentro de uma delas haviam pedaços de alguma coisa que não soube definir. Pensou a princípio que fossem os destroços de um avião. Na segunda ambulância haviam coisas parecidas. Na terceira, no entanto, Glenn Dennis acredita que não possuía nada, apesar de um policial militar estar vigiando-a. O agente funerário explicou que durante o resgate de corpos de um acidente aéreo é praxe alguns destroços serem colocados nas ambulâncias. Por isso, não estava surpreso com o que acabara de observar. E, ainda, que aquelas ambulâncias antigas eram utilizadas para vários fins, inclusive carregar materiais. Glenn Dennis tentou aproximar-se de uma delas e o que viu lembrou-lhe a frente de uma canoa, com uns 95 centímetros de largura e estava deitada de lado. Haviam algumas inscrições de uns 6 centímetros. Pareciam inscrições egípcias. Enquanto o soldado era atendido na sala de emergência, Glenn Dennis, que conhecia a maioria dos médicos, decidiu ir tomar um refrigerante no saguão. Ele andava pelo corredor quando uma das enfermeiras o reconheceu. Ela estava muito apreensiva e perguntou ao agente qual a razão de estar ali, sugerindo-lhe que deveria ir embora o mais rápido possível. Depois entrou numa sala e desapareceu. Mas Glenn Dennis não saiu de imediato. Um militar, aparentando seus 45 anos, surgiu repentinamente no corredor do hospital e questionou-lhe a razão de sua presença naquele local. Glenn então lhe disse que trabalhava na funerária Ballard e que tinha acabado de atender um soldado, e ainda lhe fez um comentário: "Parece que vocês tiveram um acidente aéreo aqui, pois vi alguns destroços nas ambulâncias." Foi quando percebeu que havia arranjado problemas. O militar pediu para Glenn Dennis esperar um momento, entrou numa das salas e logo depois saiu de lá com outros 2 policiais militares ao lado. Ele disse aos policiais para tirarem Glenn dali o mais rápido possível. Quando já estavam saindo, ouviu-se uma voz pronunciar: "Eu ainda não terminei com este filho da mãe. Tragam-no de volta." Glenn Dennis retornou e ficou frente a frente com um capitão de cabelos ruivos. Havia com ele um sargento, que era um homem negro e segurava uma prancheta. O capitão de cabelos ruivos então disse a Glenn: "Não houve nenhum acidente aqui, você não viu nada. Não vai voltar para a cidade e dizer que viu alguma coisa, pois terá sérios problemas." Naquele momento, Glenn Dennis ficou muito irritado, ainda mais por ter sido xingado pelo capitão, mas respondeu ao militar que não poderia fazer nada contra a sua pessoa, já que era um civil, e mandou todos para o inferno. Essas foram exatamente as palavras de Glenn. Mas o militar de cabelos ruivos então respondeu a Glenn: "Não brinque consigo mesmo, meu jovem. Caso contrário, alguém estará recolhendo seus ossos no deserto, ou você poderá vir a ser uma excelente refeição para os cachorros." Em seguida, os militares conduziram Glenn para fora do hospital, em direção à sua ambulância, e seguiram-no até a funerária. Tudo isso aconteceu enquanto o fazendeiro Brazel checava as pastagens e encontrou o campo cheio de destroços metálicos. Ele carregou alguns e foi mostrá-los aos seus vizinhos mais próximos, Floyd e Loretta Proctor. Loretta disse que o metal aparentava ser extremamente forte, leve e resistente ao fogo. Para ela, o objeto parecia ser feito de plástico, mas era muito mais resistente. O casal sugeriu a Brazel que alertasse o xerife sobre os destroços. Ele então foi até a cidade de Corona e falou com algumas pessoas, supostamente com o xerife ou com militares. O fazendeiro pensava ter encontrado restos de algum tipo de experimento secreto. No domingo, dia 6 de julho de 1947, o fazendeiro Brazel fez uma viagem de 3 horas até Roswell e mostrou ao xerife do município de Chaves, George Wilcox, uma caixa cheia de estranhos objetos metálicos. Mais tarde, seria confirmado pelos militares que os destroços eram parte de uma aeronave acidentada, mas, naquela hora, nem Brazel ou o xerife Wilcox sabiam exatamente o que o fazendeiro tinha encontrado. Sabiam apenas que era algo incomum, mas não conseguiram identificar a sua origem.
O xerife Wilcox então decidiu que o melhor a fazer era alertar os militares e telefonou para o oficial de inteligência do grupamento de bombeiros daquela região, o Major Jesse Marcel, que veio a comentar: "Eu estava almoçando quando recebi o telefonema do xerife dizendo que queria conversar comigo, que estava na delegacia um fazendeiro que tinha lhe contado uma história estranha. Em seguida, disse que tinha encontrado alguma coisa que havia se acidentado e que eles não sabiam do que se tratava. Achei que deveria investigar melhor aquilo." Amostras de metal não terrestre. O coronel William Blanchard, deste mesmo grupamento de bombeiros, aconselhou o Major Marcel a ir até a cidade para dar uma olhada no que haviam encontrado. Deveria levar consigo um conhecido seu, um agente da contra-inteligência. O escolhido foi o capitão Sheridan Cavitt. Em entrevista, disse o Major Marcel: "O capitão Sheridan dirigia o jipe do exército e eu o meu carro. Seguimos o caminhão do fazendeiro Brazel. Chegamos à fazenda ao anoitecer. Como estava muito tarde para procurarmos algo, decidimos pernoitar por lá." Em outra entrevista mais à frente, dada ao pesquisador Kevin Randall, o capitão Sheridan Cavitt afirmou que não tinha estado no local. Apenas mencionou que durante a primeira semana de julho de 1947 encontrava-se em viagem. Entretanto, quando entrevistado no final de 1994 pelo coronel da Força Aérea Norte-Americana Richard Weaver, Sheridan Cavitt confirmou que estava envolvido no caso, mas negou ter dirigido o jipe sozinho até a fazenda. Na verdade, Cavitt não se lembrava nem ao menos de ter conhecido o fazendeiro Brazel, mas recordava-se de que havia se dirigido para o norte de Roswell. Sem mais nada a fazer, o Major Marcel inspecionou um grande pedaço de metal que Brazel tinha trazido até o seu celeiro. Numa entrevista concedida em 1978 para Leonard Stringfield, o Major Marcel comentou que não tinha encontrado sinais de radioatividade no material. Quando viu pela primeira vez os destroços no campo, estava claro que alguma coisa devia ter se chocado contra o solo. Juntamente com o capitão Cavitt e o fazendeiro Brazel, verificou a área e pôde determinar de qual direção o objeto tinha vindo e para a qual se dirigiu. Havia descoberto um padrão que mostrava onde começavam e onde terminavam as marcas do impacto do objeto. Eles vasculharam a área toda. O Major Marcel disse que os pedaços estavam espalhados por uma área equivalente a aproximadamente 2 campos de futebol, que encontraram alguns metais e os recolheram, pois tratava-se de algo fabricado, que tentou queimar um determinado pedaço dos destroços, mas que ele nem sequer ficou escuro. Também descreveu estruturas em formas de barras ou chapas, tão sólidas que não era possível dobrá-las ou quebrá-las, mas que não se pareciam com metal. A maior de todas possuía cerca de 120 centímetros de comprimento e não tinha peso algum, e que nem percebia que estava segurando uma delas. Também contou ao investigador Stringfield que havia encontrado vários fragmentos metálicos parecidos com pergaminhos. Quando questionado se havia marcas nos objetos, respondeu afirmativamente. Algumas marcas eram indecifráveis e que nunca tinha visto nada igual antes, e que ao longo de alguns dos destroços haviam pequenos desenhos de 2 cores, como escrita chinesa, porém com nada o que pudesse ser comparado. Destroços de uma nave no deserto. O capitão Sheridan Cavitt, por outro lado, negou em suas primeiras entrevistas com os pesquisadores Kevin Randall e Don Schmidt ter estado no local do incidente. Continuou dizendo que não sabia porque o Major Marcel tinha dito que estivera com ele, mas quando entrevistado por um coronel da USA Force, Cavitt não só confirmou que havia estado no local, como também que, no instante que viu os destroços, percebeu que eram de um balão. Não explicou, no entanto, porque nunca havia mencionado isso anteriormente a Marcel, ou então porque passou um dia inteiro no campo cheio de pedaços de um balão. Marcel disse que ele e Cavitt recolheram o máximo de material que puderam. Embora tenham carregado muita coisa, a maior parte ainda ficou espalhada na área.
Marshall então mandou Cavett de volta à base e retornou ao local do acidente para recolher mais destroços, enchendo o seu carro. Antes disso, porém, passou em casa. Contou mais tarde que ficou tão impressionado com os destroços que quis que sua família também visse aquilo. Ficou claro que aqueles pedaços não eram parte de nenhum tipo de míssil, avião ou balão meteorológico. Disse que nunca havia visto nada igual, não sabia o que estava recolhendo. Aquilo não podia ser parte de um avião ou de um balão, e mesmo que fosse de um balão, não poderia ser poroso como era. Que já havia visto foguetes sendo lançados da base de testes de White Sands, e definitivamente aquilo não era parte de um foguete, míssil ou avião. O filho do militar bombeiro Jesse Marshall, também chamado Jesse Marshall Jr., lembra-se de ter sido acordado por seu pai tarde da noite naquela ocasião. Anos mais tarde, sob hipnose conduzida pelo Dr. John Watkins, em maio de 1990, Jesse Jr. contou que estava confuso por ter sido acordado àquela hora da noite por seu pai. Ele então se levantou e o seguiu até o carro para pegarem uma caixa cheia de fragmentos metálicos. De volta, pai e filho espalharam os pedaços no chão da cozinha, tentando encaixar alguns deles, como se fosse um enorme quebra-cabeças. Os objetos tomaram quase todo o piso, desde a porta dos fundos até o corredor. Jesse Jr. descreveu chapas e vigas em forma de pequenas barras e alguns pequenos pedaços que pareciam plásticos, de cor escura, mais finos que as barras, só que muito resistentes. Pareciam baquelite, que é um tipo de plástico comercial termofixo obtido pelo aquecimento sob pressão de uma mistura de fenol e formol. Enquanto tentavam juntar as peças, a esposa de Marshall, senhora Wild, pegou uma das pequenas barrinhas e comentou: "Tem alguma coisa escrita nisso." Sob hipnose, Jesse Jr. relatou que aquilo era de cor púrpura, estranha, com formas geométricas, como círculos. Os símbolos eram brilhantes e pequenos, menor do que uma unha. Haviam várias figuras separadas. Para ele, era um disco voador, e ele perguntou ao seu pai o que era um disco voador, pois não tinha conhecimento. Acobertamento. Quando acabaram de examinar o material, Jesse Jr. ajudou seu pai a colocá-los de volta na caixa e de novo no carro. Então, o bombeiro Marshall retornou à sua base. Ao chegar, encontrou-se com o coronel Blanchard e mostrou-lhe os destroços, explicando-lhe que não tinha conseguido identificar qual era a sua origem. Na manhã do dia 8 de julho de 1947, o coronel Blanchard mandou-o para Roswell para conversar com o general Ramey, comandante da 8ª Força Aérea. O general disse-lhe para voar até a base aérea de Wright-Patterson, no estado de Ohio. Segundo Robert Porter, tripulante do voo para Fort Worth, só haviam 4 caixas pequenas no avião. A tripulação fez a pré-checagem do voo num B-29 e um carro trouxe o material. A caixa maior tinha 1,20 m de comprimento por 10 centímetros de espessura e formato triangular. As outras 3 possuíam o tamanho de caixas de sapato e eram muito leves. Depois que o material foi colocado no avião, a tripulação foi impedida de se aproximar do compartimento de bagagens. Infame balão meteorológico. Ao chegarem à base aérea do Exército em Fort Worth, Robert Porter e outro recruta que estavam no voo receberam ordem para permanecer no avião até que os soldados se postassem. Quando isso foi feito, a tripulação foi liberada para o almoço. Em seguida, as caixas foram transferidas para um avião B-25, que partiu para a base aérea de Wright-Patterson. Quando Robert Porter e os outros militares voltaram ao avião, disseram-lhes que, dentro da caixa, havia pedaços de um balão meteorológico, mas que não deviam comentar com ninguém sobre o voo. Walter Haut, oficial de relações públicas da base de Roswell, ao conversar com o bombeiro Jesse Marshall, anos depois do evento, disse-lhe que ele tinha levado alguns pedaços dos destroços até o escritório do general Ramey para que ele os examinasse. O material foi colocado em cima da mesa do general
Ele então pediu para que Marshall mostrasse o local exato do acidente e, em seguida, os dois foram até uma sala no final do corredor. Quando retornaram, os destroços que estavam em cima da mesa tinham sumido e fragmentos de um balão meteorológico encontravam-se espalhados no chão. Algumas fotos do bombeiro Jesse Marshall, ajoelhado próximo aos restos do balão, foram tiradas pelo Major Charles Casson, Relações Públicas de Fort Worth. Jesse Marshall deixou o escritório por alguns minutos. Enquanto estava fora, o repórter do jornal Fort Worth Star-Telegram, Bondi Johnson, entrevistou o general Ramey. Disse então o repórter: "Eu posei com o general Ramey ao lado dos destroços. Naquela hora ele me disse que o que foi encontrado não era um disco voador, e sim um balão meteorológico." J. Bondi Johnson é autor de 4 fotografias do episódio, divulgadas pelo mundo todo. De volta à redação do seu jornal, Bondi Johnson escreveu a história, que foi publicada no dia seguinte. No último parágrafo aparecia: "Depois de ver os destroços, o general Ramey declarou que aquilo era um balão meteorológico, e um oficial meteorológico confirmou isso. No final daquela noite, Ramey deu entrevista coletiva sobre o assunto. Embora Jesse Marshall estivesse presente, ele foi impedido de responder às perguntas. Os repórteres queriam entrevistá-lo, mas somente o general falou sobre o episódio." Também estava na coletiva o subtenente Irving Newton, um oficial de meteorologia da base aérea do Exército em Fort Worth. Ele comentou que haviam lhe solicitado que identificasse os destroços espalhados no chão e que fora alertado por um coronel que, abre aspas, "O pessoal de Roswell acha que encontraram um disco voador, mas o general Ramey acredita que seja um balão meteorológico. Ele quer que você dê uma olhada nisso." Fecha aspas. Então, o meteorologista Irving Newton chegou e encontrou um balão espalhado no chão. Estava quase totalmente destruído. O general Ramey perguntou-lhe o que achava que era e ele lhe respondeu: "Ora, um balão destroçado." Mas ficou com a sensação de que queria ridicularizar o bombeiro Jesse Marshall por não ter conseguido identificar um simples balão. Depois que Irving Newton identificou os destroços, o general Ramey ordenou que um voo especial fosse cancelado. Ninguém deveria ir para a base aérea de Wright-Patterson. Ainda assim, soube-se que um documento do FBI, datado de 8 de julho de 1947, relatava que um disco e um balão estavam sendo transferidos para Wright-Patterson em um voo especial. O documento também revela que o Major Curtin Kirton havia informado que o objeto assemelhava-se a um balão meteorológico para grandes altitudes, com um refletor de radar. Após a coletiva, Jesse Marshall foi dispensado e mandado de volta a Roswell. Embora o general Ramey tivesse cancelado o voo especial, aparentemente houveram outros voos para Wright-Patterson. Este local era, naquela época, o centro dos laboratórios e locais de pesquisas das Forças Armadas. Se fosse descoberta alguma coisa incomum, aquele era o local ideal para os cientistas a estudarem. Anos mais tarde, o general Arthur Exon confirmou que os destroços tinham sido levados para Wright-Patterson. Ele servia naquela base como tenente-coronel e lembrava-se dos voos que chegavam a toda hora naquela data. A ideia de que o balão serviria ao acobertamento surgiu com o general brigadeiro Thomas Dubose, que era comandante do 8º Comando da Força Aérea. Disse mais o general Arthur Exon: "Aquilo foi uma história para cobertar o caso. Era nela que queriam que o público e a imprensa acreditassem." Olhem só, agora, antes de finalizarmos esta primeira parte, uma opinião do nosso grupo. Vejam se concordam com a gente. Este é o melhor e mais bem documentado caso ufológico, que possui dezenas de testemunhas. Até hoje, ninguém conseguiu dar outra explicação a não ser a de que uma nave extraterrestre realmente caiu no deserto norte-americano do Novo México.